Amados irmãos, embora o foco parece estar no semeador, essa é a parábola que Jesus contou, é uma parábola, sempre digo isso, ela não é uma verdade, mas é uma história, uma ilustração contada por Jesus ou por alguém, para exemplificar uma verdade, para mostrar uma verdade. Então, o foco é a verdade. Quando você olha para o texto, a impressão que o foco que você está, ou seja, o ator principal aqui, o protagonista, né, é o semeador. Mas o assunto principal não é o semeador, porque a semente é a mesma. A semente não mudou. O semeador é o mesmo. Então o semeador, ele tinha o costume de sair pela manhã bem cedinho, colocar sua sacola bem grandona, né, meia aberta, feita de panos ou de lonas, e ali era cheio de semente. A semente era a mesma, não mudava. Vamos imaginar milho, milho para tudo que é lado ali, né? E ele saía então a semear. E o que Jesus discorre aqui não é a questão do semeador ou a questão da semente, que é a mesma, mas o que muda é o solo. Então, para mim, o ponto central da mensagem está exatamente no solo, porque é o que faz a diferença. O semeador vai ser o mesmo, é Jesus no caso. A semente é a palavra de Deus. Nenhum dos dois muda. Mas o que muda? Muda é o solo. Porque o resultado é diferente. O que a palavra produz, o que Jesus faz, é o mesmo. São milagres, são coisas sobrenaturais. É bênção, é frutificação. Agora, o que vai impedir as bênçãos na sua vida, o que vai impedir de haver frutificação na sua vida e frutos que venham do Espírito, é exatamente o solo. E o solo é o nosso coração. O solo é onde se recebe a palavra, é onde a semente é lançada, e nós temos diversos solos. Hoje, por exemplo, pela manhã, espero que não, mas de repente nós temos diversos solos aqui. A pregação é a mesma. A palavra tem o mesmo poder para todos. Sabe? A palavra foi poderosa, né? A gente costuma dizer assim, a oração foi forte, a palavra foi poderosa. Irmãos, a palavra é a mesma. Gritando ou falando baixo, né? Ou virando cambalhota aqui, ou pulando, ou dando esses siricuticos gospel, que eu costumo dizer por aí, né? Que alguns mensageiros dão, nada contra, né? Mas isso não vai produzir nada. O que vai produzir é exatamente o nosso campo, é o nosso terreno. Porque se quando o terreno é bom, irmãos, aonde você lança a semente, ela cresce. Ela cresce. Eu tenho lá, sempre uso lá a chacrinha que a gente tem lá, um pedaço de terra lá, e eu saí semeando tudo no começo. E eu semeava de qualquer jeito, né? Jogava em tudo que é lugar. Então, eu arrumei um grande problema ali, que eu tinha um pé de louro ali que eu adorava, né? E minha esposa também. E sempre que a gente vinha para cá, trazia os pezinhos de louro para colocar no feijão, essas coisas assim. Só que no meio do pé de louro, né, caiu uma semente de pitanga, porque eu fazia suco de pitanga e jogava o resto no terreno para adubar. Só que entre o resto, caiu sementes bem no meio, próximo à raiz do louro. E aí você imagina a confusão, junto com o louro nasceu o quê? Um pé de pitanga, bem no meio, um junto com o outro. E aí a força da pitanga, né, que vem com tudo, porque é nova, começou a matar o louro, e o louro começou a secar. Que dilema, né? Só que eu só tenho um pé de louro, e já está crescido, grande, já estava assim lá. E pitanga, né, tem vários lugares, você pode crescer lá e vai ter. O pé de louro me faz falta, mas o pitanga, eu não sei como resolver isso, porque está lá dentro da raiz, está difícil você tirar. Por quê? Porque a terra é boa. A semente, irmãos, ela produz quando a terra é boa. O que impede uma semente de produzir exatamente o nosso terreno, o nosso coração. E é isso que Jesus está tentando dizer aqui, que o solo somos nós, que existem vários tipos de solos. Qual é o solo do nosso coração? Qual é o terreno do nosso coração? Porque a palavra, a santa palavra, a palavra verdadeira de Cristo, ela tem sido semeada, ela tem sido pregada. Mas de acordo com o terreno, ela tem uma reação de frutificar, uma reação de não frutificar, uma reação de crescer, uma reação de não crescer. E nessa manhã eu creio que uma coisa que Deus tem
ministrado, vai ministrar o nosso coração exatamente para nós revermos o tipo de solo, o que precisa fazer no nosso solo, do nosso coração, porque é onde a palavra chega, onde a semente cai. Os semeadores muitas vezes vêm aqui e lançam as sementes, você escuta lendo a palavra, são sementes que caem no solo do nosso coração, mas muitas vezes não cresce, muitas vezes nós temos árvores infrutíferas, que não dão frutos. E Jesus deixou bem claro, diz que a árvore que não dá fruto, ela tem que ser o quê? Cortada, e consequentemente, depois que ela é cortada, ela acaba sendo lançada no fogo. E aí você diz, misericórdia, Senhor, misericórdia, ninguém quer ser cortado, e ninguém quer ser lançado no fogo. Mas nós estamos tratando de verdades espirituais. E não é o fato de você estar sentado aqui, me ouvindo, que vai mudar alguma coisa se o teu coração não estiver pronto para receber a palavra. Se o solo do teu coração não estiver preparado para receber a semente que é a palavra de Deus. E Jesus então usa essa parábola dizendo que o semeador saiu a semear pelo caminho. E antigamente, irmãos, antigamente não, o solo da Palestina é um solo também com muitas rochas, né? E é um pouco desértico em alguns lugares. E de repente, aonde Jesus vislumbrou eram lugares que tinham rochas. E junto das rochas também tem os espinhos, os cactos. Você encontra em alguns terrenos aí mesmo do Brasil, que são assim, que tem rochas e do lado das rochas às vezes tem aqueles espinhos, né, que são cactos que sobrevivem um pouco mais no deserto ou lugares mais áridos. E o semeador, quando ele sai a semear, irmãos, é natural que ele ia lançando as sementes. E algumas dessas sementes, né, conforme ele entrava nos lugares de semeadura, no terreno próprio, aquele caminho, né, que a gente conhece, toda plantação, todo alguém que foi em alguma plantação, e você quando viaja, você vê muitas plantações de café, de laranja, né, de verduras, e tem aqueles caminhos pela onde, aquele caminhozinho, aquelas picadazinhas pela onde o semeador vai ali semear, cuidar da terra, e naquele caminho cai sementes, porque a sua bolsa estava transbordando de semente, e às vezes uma ou duas sementes caem, e ninguém liga não, fica ali. Só que Jesus usou para exemplificar, que essas sementes que caem à beira do caminho, são sementes que ele dá a revelação. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então ele começa a explicar. Ninguém entendeu, porque ele deu a explicação, ele contou a parábola e as pessoas não entenderam. Depois ele vai lá, faz um sermão dizendo, vocês são duros de coração, vocês são incrédulos, vocês não percebem as coisas do reino de Deus. E a gente pensa que isso foi só para o pessoal de lá. Mas você descobre que às vezes a semente, a palavra é semeada, a semente é lançada, que a palavra é pregada, e muita gente também, está longe, não entende. Às vezes uma verdade, uma revelação de uma verdade, que é trazida para você, que você precisa, você está distante, e passa. E o texto ele diz que isso representa, depois vem a revelação, porque os discípulos não entenderam, e a parte perguntaram para ele, Senhor, que revelação é essa? E aí Jesus fala que a semente que cai à beira do caminho, são as aves, vêm as aves dos céus, e essas aves são demônios, ele dá a revelação, são demônios que entram e que roubam essa palavra para que ela não cresça. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. E eu penso e vou mais longe, porque na vida dessas pessoas tem brechas, na vida dessas pessoas tem fortalezas que tentam resistir à palavra e faz com que elas não entendam a palavra do Senhor. Então, ela não cai em boa terra. A semente é lançada, mas ela cai à beira do caminho. E quando cai à beira do caminho, os demônios vêm e arrancam e tiram essa palavra. Faz com que você não entenda essas verdades espirituais do Senhor. São pessoas que às vezes não estão libertas, que têm entradas de demônio em suas vidas ainda, que têm dentro da alma muitas vezes ferimentos que não foram tratados. São pessoas e campos que não têm perdão, pessoas que não perdoaram, que ainda convivem com ódio, que dormem com ódio, que levantam cedo com amargura de coração e passam o dia com os corações ressentidos.
São pessoas que muitas vezes estão dentro das nossas igrejas, irmãos, que estão vivendo isso que eu estou falando. E que quando você senta aqui no dia da semeadura, que você vem aqui no dia da semeadura, que o Espírito Santo começa a usar os vasos deles, os servos deles, para semear no teu coração, o diabo vem porque ele tem abertura, ele vem porque ele tem entrada, ele vem porque ele tem espaço, e ele rouba essa palavra. E essa palavra não produz durante a semana, essa palavra não produz durante os meses, essa palavra não produz durante os anos, porque ela foi roubada pelos demônios. E faz com que você não tenha fé, meu irmão. Porque nós vivemos pela fé. O cristão vive pela fé. Na hora que ele tem que abrir uma porta que está fechada, ele vai usar o quê? Ele vai usar a chave da fé. É ali que ele vai operar em fé, e ele vai resistir o dia mal, e ele vai passar pelas dificuldades, nas suas lutas que ele passa no dia a dia, que todos nós passamos. Mas o diferencial naquele momento é exatamente o quê? A palavra, a fé que ele ouviu através da palavra de Deus. Mas se existe abertura, se existe brechas em sua vida, se sua alma está ferida, se a amargura está presente, se o ódio está presente, se o ressentimento está presente, meu querido, os demônios estão roubando tudo que você está recebendo. Tudo que você recebe, vai embora, esvazia. Você não tem nada de concreto, nada entrou. Por isso que alguém pergunta, como é que foi o culto hoje? Foi bom. Já reparou? A gente fala sempre isso. Foi bom. Os mais espirituais falam assim, foi uma bênção. Aí os ultras espirituais falam assim, foi uma maravilha, fogo puro. Aí você pergunta, o que aconteceu lá? Qual foi a palavra? Aí a pessoa olha para a tua cara assim, não sei não. Mas sei que contou uma história lá, o pastor contou uma história lá. A história não tem nada a ver com a Bíblia, mas talvez seja uma representação da verdade. Mas tudo que você se lembra da história. E às vezes, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque a semente foi trazida e você não sabe que semente que é. Que semente que foi lançada? É de milho? É de feijão? É uma mudinha de acerola? Que semente que foi lançada? É de couve? Não sei. O pastor pregou lá. Quer dizer, no teu terreno, escute essa verdade que eu estou lhe falando agora. No teu terreno alguém semeou e você não sabe o que semeou. Como é que isso vai crescer? Nós precisamos saber aquilo que Deus está semeando na nossa vida. Porque senão as aves dos céus estão roubando. E as aves dos céus, irmãos, não são as andorinhas, não são as pombinhas, não. Jesus denuncia dizendo que são os demônios que roubam, que nós recebemos. Isso traz o quê? Um espírito de incredulidade. A igreja do século 21 nunca foi tão incrédula como ela é nos dias de hoje. E aonde existe incredulidade, não há maravilhas. O próprio Jesus não realizou sinais em algumas terras, porque ele diz que ali havia um espírito de incredulidade. Não foi feito nenhum sinal. Mas Jesus era todo poderoso, era o Filho de Deus. Abriu olhos de cegos, expulsou demônios, curou paralíticos, ressuscitou mortos, mas em alguns lugares não realizou nada, porque havia um espírito de incredulidade. E onde existe espírito de incredulidade, não existe maravilhas, nem milagres, nem prodígios. E a igreja do século 21, não digo só a Peniel, a igreja de Jesus no século 21 está debaixo de um espírito de incredulidade, meu irmão. Porque as aves dos céus estão roubando tudo que é lançado. E chega uma hora que você já não acredita na palavra pregada. Tem uma hora que a palavra é pregada aqui, você já não dá a mínima do que é pregar. Eu gostaria de domingo que vem ficar lá atrás, se pudesse. Não vou fazer isso não, porque é bem capaz de você não vir na igreja. Ficar lá atrás e um por um passar e eu perguntar do que foi que eu preguei domingo passado. Eu só quero ouvir de você. Você fale, foi pregado da semeadura. E o meu coração é o solo onde recebe a semente. Gostaria de fechar todas as portas, domingo passado ficar lá, domingo que vem ficar lá. E aí, o que eu preguei domingo? Talvez você ganhe, Fica assim, eu não vim, pastor. Eu não vou poder testificar, porque eu não conheço a todos, não consigo visualizar a todos. O máximo que eu posso dizer, meu irmão, você é um sem vergonha, porque era de culto de ceia, você devia estar aqui. É o máximo que eu vou poder dizer. Mas para saber o que a palavra foi na tua vida, do que você levou de proveito, do que você tirou de proveito para levar para a sua casa, e não deixar que a incredulidade
venha roubar o teu coração. Jesus fala aqui da segunda semente, que é a semente que cai no terreno pedregoso. Como eu falei, na Palestina, onde Jesus vislumbrou e contou a história, os terrenos nem sempre são planos, são montanhosos. E nas bordas, em algumas bordas, há uns limites, né? O semeador vai até onde ele pode. Quando chega nas pedras, ele para. Nas rochas, ele para. E possivelmente, onde Jesus contou essa história, havia rochas. E ali na rocha eram os limites. Dali em diante, o semeador não semeava mais. Porém, era normal o semeador lançar a semente, jogar a semente, nem sempre enterrava, ou enterrava mais ou menos. Só que aquele solo, nos cantos, nas bordas, não tinha profundidade. E ela ia, o quê? Encostar quase nas rochas. E aí é que Jesus conta, explica dizendo que quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Então, imagine, aquela semente era colocada ali perto das rochas, algumas delas, e elas cresciam rapidamente. Só que quando batia o sol, irmãos, aquele sol de 50 graus, 60 graus, a gente está vivendo alguma coisa parecida nesses dias aí. Tivemos uma sensação térmica de 48 graus aqui aproximadamente na nossa região, né? Foi uma coisa de louco, né? Meu Deus, a terra está derretendo, né? Nada dá conta, água gelada, ventilador, ar-condicionado, sombra, uma coisa. Agora imagine 50, 60 graus durante o dia, que loucura. As rochas pegam fogo. E aquela plantinha, então, que começava a crescer, a raiz dela encostava nas rochas, porque não tinha profundidade na terra. E as rochas não queimavam a raiz. E logo que ela crescia, que ela brotava também, com o sol, ela morria. E Jesus exemplificou que essas são as pessoas que aceitam a palavra de Deus com muita facilidade, que aceitam a palavra de Deus com muita alegria, com muita empolgação, que estão contentes em ser serva de Deus, que te abraçam, que te beijam, que andam com você, que estão em todos os lugares. Mas de uma hora para outra, essas pessoas desaparecem. E aí você que é pai espiritual, deveria ser pai espiritual, pelo menos você que desceu com a camisa preta no batismo lá, dizendo que era teu filho, né? Você vai visitá-lo, vai atrás dele, ele fala assim, eu estou desanimado, eu não quero continuar. Falei, mas que é isso? Não, eu não quero mais, porque depois que eu entrei no Evangelho, né, eu aceitei Jesus, olha, minha casa está caindo aqui, eu perdi meu emprego, eu estou com problema com a mulher, estou com problema com o marido, meus filhos estão dando muitos problemas, eu estou desanimado, eu não quero continuar. E aquela pessoa então para no meio do caminho. E aí você fica um pouco frustrado, mas eu quero até aliviar a tua frustração, dizer que Jesus já está dizendo sobre isso, que tem pessoas que a semente não cai na terra limpa, que ela cai à beira do caminho e que ela cai também no terreno pedregoso. E no terreno pedregoso são esses que aceitam, mas que deixam, porque a fragilidade é grande, é pequena, muita fragilidade. Não há raiz. Não há raiz, ela começou a crescer, mas logo vieram as dificuldades da vida. E ele fala que são as lutas, são perseguições, são dificuldades, são prejuízos, são os divórcios que aparecem na vida, são os problemas com os filhos, são as enfermidades. Irmãos, é nessa hora que você vai ver o servo de Deus, é nessa hora que você vai ver se a pessoa vai frutificar ou não, porque ela está sendo tentada, ela está sendo provada. E não tem raiz, porque a semente foi colocada, mas o terreno é pedregoso, não foi tirado das pedras. E sem a luz, e sem a raiz, irmãos, não se sobrevive. Quando vem a ventania, um dia eu vi essa árvore aqui da frente, uma árvore aqui na frente, bateu um vento ali, até hoje está na minha memória aqui. Eu estava telefonando, bateu um vento, quando bateu o vento a árvore fez assim, eu fiquei parado, eu falei, meu Deus, que é isso, que facilidade. Mas você vê que as raízes não eram extensas, eram raízes pequenas pelo tamanho da árvore. O que segura uma árvore são as raízes. Elas têm que se aprofundar o máximo possível para aguentar a tempestade. E muitas vezes as pessoas entregam a vida para Jesus, se convertem, mas elas estão no meio das pedras. E elas desanimam com facilidade. Talvez você esteja até me ouvindo aqui pela manhã, nesse sentido, que desanimou, que largou tudo, que parou, que quer largar, que quer parar. Meu irmão, quem para, quem deixa, quem abandona, é porque não tem raiz,
é porque o sol está queimando e as raízes estão morrendo, estão secando. É preciso que nós possamos cuidar do solo. São pessoas que estão seguindo o mestre por causa da situação e não por causa do amor e entrega da sua vida a Cristo Jesus. São pessoas que não se tornaram novas criaturas de verdade, que não são novas criaturas, que aceitaram Jesus, que ficaram empolgados com o ambiente, que gostaram do amor, mas quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, não, isso não dá, eu vou parar um pouco, eu vou dar um tempo. Sabe, a história da igreja não é essa. Quando você vê a história da igreja, os primeiros pais da igreja, eles foram perseguidos. Irmãos, a igreja era perseguida por Roma, a igreja era perseguida pelos religiosos da época, que eram os judeus. Quando o evangelho chegou aqui no Brasil, não pensa que foi fácil. Os missionários que vieram aqui para o Brasil pregar a palavra de Deus, irmãos, foram caluniados. Até hoje, essa calúnia prevalece. Porque os padres, na época, reuniam suas comunidades e falavam para os fiéis, dizendo assim, olha, esse pessoal que está chegando aí, esses evangélicos, esses crentes, não tinha o termo de evangélico, esses crentes aí, esses protestantes, eles vêm aqui para roubar vocês, para enganar vocês. Eles vêm aqui para pegar as mulheres de vocês, eles vêm aqui para pegar o dinheiro de vocês. Até hoje essa mentira prevalece, irmãos. E a dificuldade, a perseguição foi muito grande para a igreja evangélica chegar aqui. Porque a igreja católica já estava colonizada no Brasil, ela já tinha estrutura. Ela tinha estrutura do Império de Portugal. Tinha riquezas, tinha dinheiro, já tinha... pode ver que no centro das cidades onde você vai, bem no centro da cidade tem o quê? Tem uma catedral católica. Aquilo é dinheiro do governo. A igreja evangélica no Brasil foi construída com o dinheiro do governo. Ninguém bancou, o governo não bancou, não. Hoje deu uma melhoradinha, mas até hoje ainda, todo o alcance da igreja evangélica que ela conquistou, que ela alcançou, rádio, televisão, templos, é com o povo. Não foi com a estrutura. Eu não estou aqui para falar mal, eu estou aqui para falar a verdade, para mostrar para vocês, o meu foco é mostrar para vocês a dificuldade de se pregar a palavra num lugar onde as pessoas já são incrédulas, onde as pessoas não acreditam. Mas as novas criaturas, aqueles que são novas criaturas, eles não desistem. No começo era muito difícil. No começo não tinha um discipulado, no começo não tinha pastores para todo mundo. No começo, irmãos, era a palavra pregada, quem aceitava, aceitava. Às vezes rompia com a família. Até hoje no mundo islâmico é assim. Se o filho do islâmico aceitar o cristianismo, ele é banido da família. É jogado na rua. Nem as roupas ele leva. É riscado das heranças. Passa a não ser mais filho. Porque aceitou o evangelho. Ai que luta! Ai que luta! Que dor! O cara que continua seguindo Jesus dessa maneira é porque se converteu de verdade, meu irmão. Ele não está atrás de facilidade, ele está atrás de Jesus, porque encontrou em Jesus a essência da sua vida, a razão da sua vida. As pessoas que deixam o evangelho, muitas delas, elas não querem sentir a dor. Olham para as promessas de Deus e indagam, onde está Deus? Talvez você já tenha falado isso, todos nós já falamos isso em algum momento. Espera aí, onde está Deus? Quando me aconteceu essa dor, onde estava o Senhor? Olha, eu perdi o emprego, eu sou dizimista, sempre fui dizimista. Por que Deus não fez nada? Olha, apareceu uma dívida, eu fui enganado aqui. Onde estava Deus? O devorador entrou na minha vida. Me explica isso, pastor, como é que se resolve isso? Eu estou cumprindo as promessas de Deus. Elas não sabem, ou muitas vezes nós não sabemos, que as dificuldades fazem parte do currículo de Deus. Que no currículo de Deus reza dificuldades. Faz parte. Que Jesus não só prometeu uma vida boa, mas Ele falou que nós teríamos tribulações e aflições. No entanto, Ele disse, tem de bom ânimo. Se anime, não se desanime não. Você vai ter dificuldades, você vai ter dor, você vai ter luta.
Ele pregou a mensagem dizendo que o caminho que é largo, espaçoso e confortável, com ar-condicionado e suco de limão e laranja para todo mundo. Foi isso? Foi isso? Não. O que ele disse? Que o caminho é apertado, difícil e apertado. Difícil e apertado. Não é largo, não é confortável. Ele pregou a dificuldade. Porém, irmãos, ele fala da vida eterna. E aí, da vida eterna não há dificuldade. Da vida eterna ele não fala nas dificuldades. Não existe dificuldade. Na vida eterna não há dor, não há choro, não há grito, não há lamento, não há traição, não há engano, não há enfermidade. Na vida eterna não tem essas coisas. Preocupação de engordar mais ou ficar muito magro. Não tem isso de o cabelo cair ou dele ficar branco. Não tem isso. A vida eterna é um prêmio. A vida eterna ele vai levar aqueles que foram fiéis, aqueles que receberam, que andaram com ele, que entenderam a graça dele, que puderam caminhar com ele. Esse é o prêmio que ele tem preparado, quando ele diz: eu vou para o Pai, mas vou preparar morada, para onde estiver, estejais vós também. Ele faz questão de aonde ele estiver, você esteja junto com ele. Aleluia! Ele não quer ficar distante de você, ele quer ficar perto de você na eternidade. Aleluia! A dor duradoura é uma das maneiras, talvez a principal forma, pelas quais Deus trabalha sua graça profundamente em nós. Quem escreveu foi o Dr. Samuel Chante. A dor duradoura é uma das maneiras, ou talvez a principal forma, pelas quais Deus trabalha sua graça profundamente em nossa vida. Deus muitas vezes usa dor, irmãos, para trabalhar o nosso coração. Para poder trabalhar a sua graça, para mostrar a sua verdade. Li outro dia a história de um cientista, de um doutor, que cuidou de uma menina indiana que ela tinha uma doença, uma síndrome da indiferença com a dor. São bem raros, mas parece que existem esses casos. E essa menina, desde criança, a sua mãe conta que desde pequenininha, com um mês, com um ano, ela mordia as mãos para tirar a pele para o sangue, para ela pintar com o sangue. Ela mordia a língua, sua língua era estourada, para ver o sangue cair. Ela esfolava o seu corpo. E na verdade a menina não sentia dor. Era tipo de uma lepra, mas não sentia dor. Então ela fazia isso porque ela não sentia dor. E aqueles pesquisadores, aquele cientista principal, ficou muito tempo trabalhando com essa moça, tal. E um dia que ele conta que ele chegou muito cansado no seu quarto, veio de Londres, foi para os Estados Unidos, passou muitas horas trabalhando e foi cansado do seu quarto, foi descansar. E quando ele tirou o sapato, ele não sentiu mais o pé, como que o dedo dele tivesse anestesiado. E ele ficou preocupado, mexeu de um lado, beliscou, nada, não sentia dor, nada. E ele estava vivendo com isso há muitos anos, pelo caso daquela menina e outros que estavam aparecendo. E aí ele pegou uma agulha, um alfinete, enfiou no dedão, irmãos, ele não sentiu dor. Ele ficou apavorado. O sangue jorrou e ele não sentiu dor. Enfiou a agulha do outro lado e não sentiu dor e o sangue jorrou. Enfiou do outro lado e ele ficou apavorado. Ele não conseguiu dormir aquela noite. Ele conta que ele passou a noite toda preocupado, porque ele estava vivendo isso. Ele disse: meu Deus, eu vou perder minha família, eu vou perder tudo que eu tenho. Eu coloquei outros cientistas envolvidos com isso, eles estão contaminados também com esse tipo de lepra. Como é que eu vou responder prejuízo a tantas famílias? Passou aquela noite, uma noite terrível. Pela manhã acordou, levantou, a primeira coisa que ele fez, pegou a agulha e furou o dedo. Quando ele furou o dedo, ele deu um grito: ah! Aí, irmãos, ele ficou tão alegre, tão feliz, que ele voltou a sentir dor. Sabe, a dor é necessária na nossa vida. Tem momentos que a dor é necessária na nossa vida. Tem momentos que a dor nos faz refletir. Tem momentos que a dor nos faz pensar. Tem momentos que a dor nos faz valorizar algumas coisas que nós tínhamos e que nós jogamos fora.
Tem momento que a dor te coloca novamente na direção certa, meu irmão. Então, a dor da nossa alma, a dor que nós passamos, não é para desanimarmos na nossa caminhada, pelo contrário, é para reavalizar, é para crescimento, é para abrir a porta para enxergar e abrir os olhos para enxergar melhor a graça de Deus em nossa vida, aleluia. A terceira semente é a semente que cai entre os espinhos. Então, uma caiu à beira do caminho, os demônios vêm e roubam. Outra caiu entre as pedras, o sol bate, o sol é a tribulação, é a angústia da vida, a dificuldade, seca, e aquela pessoa desanima, porque ela não aguenta a pressão da vida. E a terceira é a que cai entre os espinhos. Quanto à semente que cai no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra. Mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Verso 22 é o que Jesus depois revela aos discípulos, porque os discípulos não entenderam o que ele queria dizer, né? Então, entre a terra boa e as bordas, existem também os espinhos, que são aqueles cactos do deserto, lugares áridos e assim por diante. E muitas das sementes acabam caindo, né, exatamente no meio dos espinhos. Elas começarão a crescer, mas são sufocadas pelos espinhos e acabam morrendo com o passar do tempo. Elas não dão fruto. É mais ou menos parecido com a história que eu contei aqui do pé de louro da pitanga. Ou eu salvo o pé de louro, que eu prefiro, e mato a pitanga, ou então o pé de louro vai morrer e a pitanga vai crescer ali. Mas a pitanga, enquanto o louro estiver ali, ela nunca vai dar fruto. E ao mesmo tempo o louro está secando. É um dilema. E é isso que Jesus está explicando, só que ali entre os espinhos, que no meio dos espinhos, jamais vai haver frutificação. Jamais o pé de fruta, ou seja, o que foi plantado ali, vai conseguir prosperar e crescer quando estiver no meio dos espinhos. E Jesus revela que o espinho aqui são as dificuldades do mundo, são as paixões do mundo, são as atrações do mundo. São pessoas que se converteram, abraçaram o evangelho, mas começam a ser tentadas pelo passado. O passado começa a bater na sua porta, começa a chamá-las de volta. O mundo começa a chamar de volta. As paixões começam a se apresentar. Você começa a sentir aquele gostinho de mundo novamente. Daquele velho homem, de sentar num barzinho, sabe, de pedir lá uma bebidinha, e começa com um copinho de cerveja, daqui a pouco está lá, né, já dançando, pulando, já entrou droga, já entrou outras coisas. As paixões pelo mundo, a noitada, as tentações, a ganância pelo dinheiro. Começa a trabalhar demais, todo mundo tem que trabalhar, mas começa a trabalhar demais, já não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, tem tempo ainda menos para a igreja, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a oração, não tem tempo para ouvir o louvor, o negócio é ganhar dinheiro. Chega uma hora que não começa a congregar mais, começam a ter a sua fé sufocada, os espinhos, o mundo, as coisas que lhe oferece, as paixões, começa a sufocar a sua fé, meu irmão. E aí você vai morrendo, não tem força, jamais vai frutificar. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer acompanhar Jesus, meu irmão? Quantos aqui querem acompanhar Jesus? Então, para você que está escrito isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus. A cruz é pesada. Negar a si mesmo é negar ao seu homem, é fazer morrer. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem quiser perder a sua vida por a minha causa, encontrará, meu irmão. Se a paixão pela riqueza, a paixão pelo mundo está matando a tua fé, meu irmão, cai fora enquanto tem tempo. Pede a Deus misericórdia. Se teu coração está indo para o lado dos espinhos, pede a Deus misericórdia para você ter um coração, um solo abençoado. Porque senão o que você vai ter é perder a vida eterna. Vai ganhar alguma coisa nessa terra, mas vai perder para sempre na eternidade. E nós precisamos pregar mais sobre o inferno. Precisamos falar mais sobre vida eterna. Se fala muito pouco. O inferno, ele existe, meu irmão.
E o homem e a mulher que não se arrepender, que não andar nos caminhos de Deus, que não andar em comunhão com Deus, a Bíblia diz que está destinado a ele ao inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Que nós precisamos crer no Filho de Deus, viver a sua graça, viver a sua bondade, caminhar com Ele. Precisamos carregar a cruz com Ele. Isso é compromisso, é comprometimento. Cruz nenhuma é boa, cruz nenhuma é leve, a cruz é pesada. A cruz antigamente era sinônimo de maldição, de luta, de dificuldade, de castigo, de opressão. Você tem que carregar a sua cruz e me seguir. Ou seja, todos nós também temos uma cruz na vida. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos paixões. Todos nós temos desejos. Todos nós temos vontades que são vontades proibidas por Deus, que vão nos levar à destruição da nossa alma. Nós temos que escolher seguir Jesus, escolher andar em volta da sua graça, escolher acompanhá-lo. E Colossenses diz, capítulo 3, verso 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. No verso 5, Colossenses diz, em capítulo 3, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Eles façam morrer. Não está dizendo que ele vai matar. O apóstolo disse à igreja, olha, fique em oração, aguardando, consagrando a sua vida, porque Deus vai matar toda a impureza, toda a paixão, todos os desejos e ganância que estão no seu coração. Não, o apóstolo Paulo diz, façam morrer. Isso cabe a nós, porque os nossos olhos já se abriram. Nós já enxergamos a vida eterna, nós já enxergamos Jesus, nós já provamos a graça dele. Agora é uma escolha. Não é Deus que escolhe por você, é você que escolhe por Deus. Não é Deus que escolhe, diz, olha, meu filho, é o seguinte, você vai obrigatoriamente seguir meu caminho, vamos embora, por aqui. E olha, se você não for, eu te meto o chicote. Não. Jesus mostra o caminho. O caminho é esse. Você quer? Me segue. Eu estou indo por aqui. Se você quer, venha após mim. Me segue, me acompanha. Vamos junto. Vamos junto, vamos andar juntos nesse caminho. Me segue. Esse é o caminho que conduz à vida eterna. Esse é o caminho que conduz aos céus. Esse é o caminho que conduz à paz. Esse é o caminho que você vai andar comigo. E aonde estiver, você vai estar também. Eu vou fazer casa e você vai morar comigo, junto comigo. Você vai permanecer até o fim da eternidade. Juntos, eu, você, o Pai e os nossos irmãos. Essa é a proposta de Cristo. Então, você tem que abandonar, fazer morrer a natureza. Os espinhos estão aí, meu irmão. Onde está o solo do teu coração? Está no meio dos espinhos? Está no meio das pedras? Ou está à beira do caminho? Onde está o solo do teu coração? A palavra está sendo lançada, onde está? Os demônios estão roubando tudo que cai aí, saqueando, levando tudo. Você começou com muita alegria, agora já está com tristeza, já quer largar, já largou, já abandonou, já secou. Ou tu está sufocado. Sufocado pelas dívidas, sufocado pelas riquezas, sufocado pelas paixões, sufocado pela tentação, sufocado pelo mundo. Não estou aguentando, já não frutifico mais. E a última lição que Jesus apresenta aqui é a semente que caiu em boa terra. E ele diz, quanto a semente caiu em boa terra, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e a entendem. E a entendem. Repita comigo, e a entendem. E a? Agora para o teu irmão ao teu lado. E a? Entende. Você entendeu? Pergunta para o irmão, você entendeu alguma coisa aí ou não? Você entendeu alguma coisa que o pastor está falando ou não? Vou te chamar aqui na frente para perguntar o que você entendeu. Não, aí dá um frio na barriga, trava tudo, né? O que foi que você entendeu? É isso que Jesus disse. Esse é o caso, a boa terra é aqueles que entendem. Eles entendem o que a semente produz. Eles entendem o que Jesus veio fazer por eles aqui na terra. Eles entendem o poder da graça de Deus em nossa vida.
Eles entendem que vale a pena morrer aqui, resistir aqui, dizer não ao pecado, dizer não à minha vontade, renunciar a algumas coisas aqui, renunciar a alguns prazeres aqui, porque vai valer a pena. No final, vai valer muito a pena, aleluia. O semeador lança a semente em boa terra, e com o tempo, essas plantas crescem, produzem seus frutos. A terra é boa, a terra é limpa, não tem pedras, não tem lixos, e a terra às vezes é adubada, irmãos. Isso faz uma diferença tremenda, adubar a terra. Eu convivi com a minha avó um período, avó materna, e avó paterna também. Uma avó materna teve mais próxima, ela morava aqui no bairro, eu morava numa esquina, ela morava na outra. E minha avó, ela tinha muitos netos. Tinha alguns netos que eram os netos do coração, que ela gostava muito. Tinha alguns netos que ela açoitava, né? Está o Nivinho aqui, ela gostava muito do Nivinho, gostava muito da minha irmã mais velha, que é a mãe do Pedro, né? E ela gostava de mim porque eu era o servo, era o escravo, né? Mas eu sempre digo isso, a primeira pessoa que me incentivou a ganhar a primeira renda não foi meu pai nem minha mãe, foi minha avó. Com 5 anos ela me deu um bolo de jornal e falou assim: meu filho, vai na vícola, que era uma vícola que tinha nessa pracinha aqui. Até hoje eu me lembro, hein? Tinha uns 5 anos, 6 anos. Vai lá e leva esse jornal e fala para o homem que você quer vender. Eu falei: vó, mas como é que eu vou levar? Faz isso que eu estou falando. Eu fui lá e o homem comprou o meu jornal, pôs na balança, até hoje eu me lembro, aquela balança, e me deu uns trocadinhos em moeda. Aí eu levei para ela e falei assim: isso é seu. Foi a primeira renda. Aí depois ela me deu vidro de remédios. Naquela época, aqueles vidros de remédio ela consumia muito, juntou um monte, mandou aqui nessa pracinha, tinha o seu Carlinho, que era farmacêutico. Falou assim: vai lá e vende para o seu Carlinho. Diz que eu estou mandando lá, ele vai pagar para você. Eu levei lá os vidros, ele pagou. Levei para ela e disse: esse é seu. E ela falou mais uma coisa: toda vez que você achar estrume, estrume de cavalo, você traz para mim numa lata, que eu vou te dar umas moedinhas. Irmãos, eu era apaixonado por jogar bola. Eu vivia nos campinhos aqui jogando bola. Todos os campinhos que tem aqui eu joguei bola. Mas quando eu via estrume, meus olhos brilhavam. Quando eu vi estrume, eu saía correndo. Os meninos: onde você vai? Eu estava no gol às vezes, estava no gol. Não nem respondia. Vó, dá lata, dá lata, dá lata. Que foi, meu filho? Eu achei estrume. Achei ouro, né? Para mim era ouro aquilo, né? E aí eu pegava a lata com a enxadinha que ela dava, ia lá e os meus: vem jogar bola, você é louco, não vai jogar mais com a gente. Eu não estava nem aí, eu queria pegar o estrume para levar minha avó, porque no final tinha algumas moedinhas, né? Então eu tinha, com 5, 7, 8 anos, 7, 6 anos, 7 anos, eu tinha 3 rendas. Era o jornal, eram os remédios e era o estrume, né? Tudo isso vinha dinheiro. Me incentivou a ganhar dinheiro, me incentivou a trabalhar, foi a minha avó. E eu me lembro, né? Eu não dava muito trela para ela. Ela tinha lá uma hortinha, ela usava aqueles estrumes, misturava com a terra lá, deixava um tempo lá, e depois ela jogando em volta da hortinha que ela tinha. E dali ela colhia alface, colhia couve, tinha um monte de coisa, mamão. Eu não ligava, não gostava nada disso, mas eu gostava da moedinha que ela me dava por causa do estrume, né? Isso eu gostava, né? Mas, irmãos, isso mostra que a terra, quando é boa, e é adubada, e é limpa, ela produz. Ela produz. E o centro da história aqui, o centro do que Jesus está nos mostrando, é isso, é o nosso coração. É o nosso coração. Que para frutificar, nós temos que estar numa terra boa. Nós precisamos ser essa terra boa. Que mesmo diante do sol, diante da tempestade, não importa, vai dar frutos. Jesus disse em sua palavra: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você morreu, eu morri, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Quem quer aqui ser manifesto com Cristo em glória, meu irmão, aleluia. Não é em real, não é em dólar. Sabe quando a glória de Deus, quando Cristo for manifesto na terra, e se levantar, e tocar as trombetas, e tocar a sirene, ou seja lá, o barulho que houver, e o Senhor se levantar no cavalo branco dele, com a sua espada, né? Escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que aqueles que andaram, aqueles que estão escondidos, aqueles que são boas
boa terra, aqueles que são nova criatura, se levantarão com Ele em glória, aleluia. Oh meu Deus. Aí aquela pessoa talvez te conheça, que nunca deu valor para você. Isso o quê? Mas não era nada. Ele não tinha nada. Ela não tinha nada. Achava que era um Zé Mané. Que negócio é esse? Eles se levantaram em glória. Será que você tem ideia do que é se levantar em glória, irmãos? A glória de Deus que o homem não consegue nem enxergar. Que para enxergar a glória de Deus tem que pôr um véu, porque brilha. Que a glória de Deus, ela vale mais do que o ouro, que a glória de Deus vale mais do que tudo que tem nessa terra. A Bíblia diz que aquele que está escondido em Deus, que é nova criatura, ele se levantará em glória. Mas para isso, o meu solo, o meu coração, precisa ser boa terra. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem os bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia. Abacuque 3, 17 e 18. Meu irmão, mesmo que tudo dê errado nessa vida, mesmo que as coisas travem, que eu não consiga a minha casa própria que eu tanto sonhei, mesmo que eu não consiga terminar com o meu lar, como eu tinha o desejo, o sonho de estar tudo em volta na mesa, que não deu certo, mesmo que as coisas falhem de uma forma ou outra, que eu não consiga, sabe, tanto sustento, que eu não consiga realizar todos os meus sonhos aqui na terra, a Bíblia diz que mesmo assim, eu me alegrarei, e eu me exaltarei no Deus da minha salvação, porque na eternidade tem muito mais do que você imagina, aleluia. Terminando, João 15, 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você estiver em Cristo, Ele é a videira, vocês são ramos. Se você permanecer nele e Ele em você, a Bíblia diz que você dará muito fruto. Pois sem Ele, sem a videira, vocês não podem fazer coisa alguma. Os frutos, irmãos, são espirituais. Os frutos são de Deus. A tua parte é preparar o terreno. O fruto acontece. O fruto acontece, ele vem. Você não precisa suar, você não precisa correr. Você não precisa jejuar para os frutos virem. Se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, você dará muitos frutos. Porque os frutos é Deus que produz. Os frutos vêm do céu. Os frutos vêm da graça de Deus. Você precisa ser boa terra. Teu coração precisa estar bom. Teu coração precisa estar cuidado, precisa estar limpo. Precisa estar purificado para receber a santa palavra. Porque essa palavra vai germinar, ela vai crescer e ela vai trazer muitos frutos na sua vida. Ou seja, dependência total de Jesus fará de você, ou fará você colher muitos frutos para a glória do Senhor. Amém, queridos? Você pode entender a palavra de Deus na tua vida? Você pode entender? Então, que solo você é hoje? Boa terra. Que solo você é hoje? Boa terra. Que solo você é hoje? Boa terra. Que solo você é hoje, meu irmão? Que solo você é hoje, minha irmã? Boa terra. Se você é boa terra, a semente está sendo lançada. Ela vai crescer. Com sol, com chuva, ela vai crescer. E ela vai produzir muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Quero orar um pouco com você. Glória a Deus. O que está impedindo você de ser boa terra? O que está impedindo você de ser boa terra? Pela fé você é boa terra. Mas firme isso no teu coração.
Pessoa que ama a sua hortinha, sua terrinha lá, seu plantio, seja pouquinho ou seja muito, ele está sempre limpando a terra. Se joga uma pedra, ele vai lá e pega. Se joga um plástico, ele vai lá e tira. Se ele vê que está muito seco, ele joga uma água. Ele está sempre olhando se a terra está boa, que ele sabe que o fruto vai crescer. Então olhe sempre para o seu coração. Examine sempre o seu coração, como a Bíblia diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine sempre a tua alma, o teu solo. Diga: Senhor, meu solo está pronto para receber a palavra de Deus. Meu solo está pronto para receber a semente preciosa que vai germinar, que vai dar frutos. Jesus fala que esses frutos podem ser 30%, 60%, até 100% em alguns casos. Ou seja, em alguns casos, o lucro da tua vida espiritual vai ser 30%, é bastante, irmão. Em outros vão ser 60%, em outros até 100%. Mas vai ter frutos, e ele diz que nele vocês darão muitos frutos. A terra tem que estar boa, o resto ele faz. O resto ele faz. Vamos orar na presença de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos nesta manhã aqui, Deus, sendo ministrados pela tua palavra, sendo fortalecidos pela palavra do Senhor. Que o Senhor revele esta palavra poderosamente em nosso coração. Que todos entendam, Senhor. Que ninguém saia daqui sem entendimento, para que não seja roubado pelos demônios essa semente, Deus. Que aqueles que têm os seus solos comprometidos junto com a rocha, que não tem raiz, que o Senhor os ajude a limpar, a tirar essas pedras, ainda enquanto tem tempo, Deus. Aqueles que caíram no meio dos espinhos, oh meu Deus, tem misericórdia. Aqueles que estão enrolados nos meios dos espinhos, estão sendo sufocados, tem misericórdia deles, Deus. Oh meu Pai, aqueles que estão em boa terra, que conservem, que se alegrem, mas não deixe que o orgulho, que a vaidade, que a arrogância roube isso deles, Pai. Nós somos chamados para dar frutos, e em Ti nós daremos muitos frutos para a glória do Senhor. Que o Senhor ministre essa verdade nesta manhã em nossos corações, para a glória do Senhor Jesus. Os olhos fechados ainda. Eu não sei se existe alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus, que não recebeu essa semente da salvação, essa semente que te leva para a vida eterna, essa semente que te tira do inferno, do caminho do inferno, essa semente que te conduz para a vida eterna, para a salvação, para a glória de Deus. Se tem alguém que não entregou a sua vida para Jesus aqui, gostaria de entregar, eu quero te convidar a levantar a sua mão junto comigo e dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver alguém, todos já fizeram, todos já fizeram. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu quero te convidar nesse momento de adoração, colocar o teu altar na presença de Deus, colocar a tua terra na presença de Deus. Agradeça a Deus, aleluia, por você ser boa terra. Não só cante, mas cante agradecendo, orando, aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela bondade. Obrigado com o cuidado que o Senhor tem com o teu povo, com as tuas ovelhas. Obrigado pelas sementes que o Senhor lança em nosso coração. Estejamos prontos para recebê-la. Que o nosso coração, esse solo, Deus, esteja limpo, esteja purificado, esteja arado, esteja adubado, para receber, ó Deus, receber a tua preciosa semente. Que essa semente germine ao seu tempo, que ela cresça ao seu tempo e que ela dê frutos ao seu tempo. Muito obrigado, Pai, pela vida de todos aqui. Que o Senhor realize um grande milagre na vida dos teus filhos, nessa sementeira, Senhor, que é lançada na vida dos teus filhos. Que cresçam, Senhor, que no seu tempo oportuno eles colham e comam desses frutos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão.